Amigos queridos, convidamos a todos a entrarmos na sintonia do bem e da verdade, trazendo aos nossos corações a pacificação e a esperança, para que sejamos, em nome de Jesus, reunidos uma vez mais e mergulhar nestas verdades que nos alentam de esperanças, que nos fortalecem, que nos animam e que nos fazem ver aquilo que ainda não tínhamos olhos para perceber. E Jesus, através do seu Evangelho, descortina para nós a luz do entendimento das leis de Deus. E é neste ambiente espiritual, Senhor Jesus, preparado para nos receber, que em seu nome reunidos, iniciamos as reflexões desta manhã, sob o influxo amoroso desses benfeitores, responsáveis por este Evangelho. Faça-nos, amigos queridos, instrumentos do amor e da verdade, onde quer que estejamos, hoje e sempre. Obrigada, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E o item que nós estamos refletindo é injúrias e violências. Esse item, bem-aventurados aqueles que são brandos, porque possuirão a terra, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, é uma parte do Sermão da Montanha que nós precisaríamos compreender mais profundamente. Trata-se do capítulo da pacificação do espírito. Sermos espíritos pacificados é estarmos perante a nossa própria consciência alinhados e cumpridores dos nossos deveres. Isso traz um tom vibratório ao espírito de amenidades nas suas vibrações, no seu comportamento, na sua palavra, e cria uma psicosfera muito pacificada, acolhedora, que quando entramos em contato com essa psicosfera desses seres mais pacificados, nós nos acalmamos, nos asserenamos. E temos dito que o espírito pacificado é um espírito extremamente dinâmico. Por quê? Porque a força do espírito são os sentimentos nobres. O espírito muito ativo no bem, muito empreendedor na lei do progresso, ele é um espírito com construções em sentimentos nobres, né? Então o item que nós estamos vendo é este. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união. Então, o que rege os relacionamentos espirituais são a benevolência, a fraternidade, a caridade, quando nós queremos nos relacionar de espírito para espírito. Agora, muitas vezes nós ficamos nos relacionando com personalidades doentes, e isso aciona em nós também as nossas predisposições doentes, e fica potencializado em nós as nossas más tendências. Por quê? Aquele ser que não foi adequado conosco, ele não foi adequado porque estimulou em mim referências que eu ainda não resolvi. E é por isso que nós temos os arroubos emocionais e temos dito que muitas vezes hoje nós reagimos com a carga emocional de séculos passados, porque são tendências não resolvidas. E quando estimuladas ou acionadas, vem
aquele tormento, né? Aquela forma muito desequilibrada de se manifestar. Então essa palavra ofensiva, né, é um insulto à benevolência e à fraternidade. E ativa o quê? A animosidade e o ódio. Então, quando nós estamos com as pessoas, nós precisamos ter essa sensibilidade, essa acuidade para perceber aquela história daquele espírito, né? Que caminhos ele tem percorrido para agir dessa forma. E nós estamos sendo convidados a sermos espíritos pacificados, mas para isso precisamos ser dóceis, dóceis às leis, dóceis à sugestão do bem. E essa docilidade, ela vem de uma profunda aceitação das verdades de vida eterna. Ninguém fica manso e dócil se não aceitou as verdades de vida eterna. Não há possibilidade. Ninguém pula essa etapa para ser um espírito dócil, manso, sereno, pacificado. Então, o espírito que tem já essas aquisições já sentiu em si a manifestação da lei de Deus e se curvou, né? E se curvou. Porque a gente precisa se curvar, porque nós ontem falamos que depois da humildade para com Deus, que é esse se curvar perante as leis, ser dócil perante as leis, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas ninguém chega à caridade sem ter passado pela humildade. E essa humildade é esse estado receptivo às leis, né? Então, a gente trouxe ainda uma vez o Emmanuel, numa mensagem publicada na Ceifa de Luz, que chama No Erguimento da Paz. Nós temos visto, né, que do ponto de vista social, político, moral, existencial, desses últimos 20 anos deste planeta, tem sido momentos bastante tumultuados no que se refere à inversão de valores éticos e morais. E os espíritos benevolentes têm trazido muitas mensagens para que nós possamos estabelecer a paz em nós. Porque sendo espíritos pacificados, poderemos ser espíritos pacificadores. E sendo espíritos pacificadores, somos aquele pequeno levedo que fermenta a massa. E essa levedura, essa fermentação positiva, pode gerar sim profundas mudanças. E Emmanuel traz essa mensagem que nós achamos que vai corroborar com esse pensamento das bem-aventuranças, que diz assim: no erguimento da paz em nós. Efetivamente, precisamos dos artífices da inteligência habilitados a orientar o progresso das ciências no planeta. Dentro da lei do progresso, isso é altamente relevante, as inteligências que articulam o progresso da ciência. Necessitamos, porém, e talvez ainda mais, dos obreiros do bem, que capazes de assegurar a paz do mundo. É bem forte essa expressão, os obreiros do bem, que são os espíritos que se esclareceram na verdade e por isso estão sensibilizados e prontos a exercerem o bem com uma base doutrinária bem lúcida. Então, não somente aqueles que asseguram o equilíbrio coletivo na cúpula das nações, mas de quantos se consagram ao cultivo da paz no cotidiano. Então, nós temos pleiades de espíritos nobres que amparam as coletividades, que decidem os povos, as nações, temos esse amparo.
mas nós precisamos também consagrar dentro de nós o cultivo da paz no cotidiano. O que seria o contrário dessa paz no cotidiano? Tormentos. Nós somos acometidos de tormentos derivados das nossas más paixões. Então, se prevalece em nós um tom de egoísmo, os meus tormentos serão vinculados a isso. Se prevalece em mim um tom de orgulho, é daí que nascem os meus tormentos. E o espírito atormentado, ele está anos-luz de ser um espírito pacificado, porque ele está naquele fervor interno, no desarvoro total, e às vezes numa aparência plácida. Essa aparência plácida, essa colocação de voz conscientemente educada, não revela necessariamente o íntimo. E é disso que nós queremos falar, das incoerências, né? Porque os amigos espirituais nos percebem, sabem quem somos. E às vezes nós trazemos um tormento tão grande, né? E reações intempestivas, irritabilidade constante, pelo nosso mando, autoritarismo, prepotência. Esses tormentos velados, porque a palavra é educada, o gesto também é, mas internamente eles são vulcões e que fomentam o que a sociedade do mundo tem vivido até então. Então, precisamos dos que saibam ouvir assuntos graves, substituindo-lhes os ingredientes vinagrosos pelo bálsamo do entendimento fraterno. Esse é o estado, nós estamos falando do quê? Da pacificação do espírito como um processo evolutivo que começa nessas lições que temos falado há alguns dias de Emmanuel, nos mostrando dos que saibam ouvir, mas muitas pessoas não conseguem ouvir o outro, porque são acometidas de uma ansiedade de querer aconselhar, de querer orientar caminhos. E às vezes a pessoa precisa esvaziar conteúdos. E nós, substituindo os ingredientes, entre aspas, vinagrosos, pelo bálsamo do entendimento fraterno, quando se tem. Dos que percebem a existência do erro e se dispõem a saná-lo sem alargar-lhe a extensão com críticas destrutivas. Dos que percebem problemas, procurando solucioná-los em silêncio, sem conturbar o ânimo alheio. Vocês veem que as 3 ou 4 últimas lições que temos feito falam da mesma coisa de diferentes formas, nos trazendo didaticamente quais são os passos da pacificação do espírito. Nós precisamos dos que recolhem confidências afetivas sem passá-las adiante. A ética, né, de você ouvir, de você conduzir um espírito, de você ter aquele silêncio respeitoso àquela dor que o espírito traz na forma das suas intemperanças, dos que identificam os conflitos dos outros, ajudando sem referências amargas, mas auxiliando a verdade, porque o espírito orgulhoso, ele tem muita dificuldade com a verdade. Então, tudo aquilo que evidencia a verdade, o espírito foge, né? Por fragilidade, nós entendemos. Dos que desculpam ofensas, lançando-as no esquecimento, dos que pronunciam palavras de consolo e esperança, edificando fortaleza e tranquilidade onde estejam. Esse é o espírito pacificador. Onde ele está, ele leva a sua mínima que seja contribuição, né, que possa amparar o outro e pacificá-lo. Dos que apagam o fogo da rebeldia ou da crueldade com exemplos de tolerância, de paciência,
de compreensão extremada, de indulgência, dos que socorrem os vencidos da existência sem acusar os chamados vencedores. Então, nessa lição, nós temos um tratado de sugestões de como nós vamos nos pacificar para vencer os nossos tormentos, principalmente dos que servem sem queixa, dos que tomam sobre os próprios ombros toda a carga de trabalho que podem suportar no levantamento do bem de todos, sem exigir a cooperação do próximo para que o bem de todos prevaleça. Paz no coração, paz no caminho. Bem-aventurados os pacificadores, disse-nos Jesus, de vez que todos eles agem na vida, reconhecendo-se na condição de fiéis e valorosos filhos de Deus. Se todos nós nos imbuíssemos desse objetivo de nos pacificarmos na resolução dos nossos tormentos, para sermos espíritos pacificadores, seremos o que Jesus espera de nós, o fermento que leveda a massa toda. Amigos, quando nós demoramos o nosso pensamento nessa bem-aventurança, quando Jesus diz que nós não permaneceremos na terra se não nos tornarmos espíritos pacificados. Olha a importância disso. A importância realmente de nós fazermos as alterações íntimas necessárias ao nosso progresso espiritual para que tenhamos a honra de permanecermos neste planeta azul estruturado por Jesus. E nós estamos tendo reencarnações e reencarnações e reencarnações como oportunidades redentoras para instalar de maneira definitiva esse valor em nós. Porque a Terra, o planeta Terra, está destinado a espíritos pacificadores. Isso é uma coisa tão importante de nós compreendermos, porque a liderança espiritual do planeta Terra é Jesus, que é o pacificador por excelência. E mais interessante ainda é que quando nós lemos a história do Brasil contada por Humberto de Campos, do ponto de vista espiritual, quando Jesus, junto a Eliu e outros espíritos, olham para o planeta Terra, Jesus dá uma mensagem ali, dizendo que é da vontade de Deus. Vamos entender bem isso. É da vontade de Deus que a sua árvore do Evangelho seja transportada para o Brasil, porque aqui seria a pátria do Evangelho. E quando nós olhamos para o Brasil, nós vamos ver um povo tendendo à pacificação. Um povo querendo experimentar esse estado de paz. Então, o fato de nós nos encontrarmos no Brasil já revela que nós atendemos uma vontade divina, que foi
acolhida no coração de Jesus. Então, esse item do Evangelho fala particularmente aos espíritos que têm a honra, a grande oportunidade de nascer nesta nação que está destinada a isso. E nós temos dito, porque os amigos espirituais nos falam, que o líder que não pacifica não cumpre o seu papel. E isso é muito importante, porque há líderes em todos os níveis. Todos os níveis. Então, na casa, no lar, onde nós estamos, tem um líder. E esse líder é facilmente reconhecido pela sua característica de pacificação. Porque essa é a primeira característica. E quando nós vemos espíritos que não são líder, mas que trazem um magnetismo muito forte e que arrastam multidões para o mal, na verdade, eles não são líderes. Porque a liderança, ela prescinde da paz. Então, é fácil nós reunirmos ao redor de nós espíritos tão dementados quanto nós e fazermos motins e movimentos, mas isso não é liderança. Isso é a reunião de mentes que pensam da mesma forma e seguem os seus próprios instintos. E aí, entendendo isso, que como nação nós temos uma direção espiritual e isso repercute profundamente em nossa intimidade, nós vamos lendo esse capítulo com muito mais interesse de realmente contribuirmos com a obra do Criador no que diz respeito ao nosso planeta. Porque vai chegar um dia em que o nosso planeta será habitado 100% por espíritos pacifistas. Cada planeta tem no orbe, tem no concerto dos mundos, uma população, uma humanidade que equilibra as forças do universo. E essa bem-aventurança, porque Jesus todo o tempo todo, fala do passado, do presente e do futuro. Todo o tempo. E quando ele diz que bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, porque eles possuirão a terra. Vai chegar esse dia. E obviamente que cada planeta, cada mundo que habita humanidades, quando chega na sua maturidade, no objetivo pelo qual ele foi criado, o planeta foi criado, ele concentra espíritos que vão ter aquela característica, e aquela característica vai emanar para o universo aquele valor. E é muito importante nós entendermos isso. Muito importante.
gostaria de trazer um texto hoje do livro Estude e Viva. E antes de falar do texto, eu gostaria de ler um trechinho da introdução em que os Espíritos dizem assim: levantam-se educandários em toda a terra, estabelecimentos para que as instituições primárias, universidades, para o ensino superior, ao lado, porém, das instituições que visam a especialização profissional e científica na atualidade, encontramos no Templo Espírita a Escola da Alma, ensinando a viver. Eu quis ler esse trecho porque realmente daqui para frente no planeta Terra vai aumentar, graças a Deus, as instituições de ensino, de cultura, vai ser ampliado a educação para todos cada vez mais. E hoje nós vemos que os países mais compromissados com o seu povo obrigam, como é o caso do Brasil, obrigam que os pais coloquem seus filhos na escola. Não é uma questão de opção, né? O pai e a mãe que não faz isso severamente tem punições com relação a essa questão. Então, cada vez mais, nós estamos chegando num nível que a educação, no termo de formação intelectual, será para todos, mudando uma realidade de ignorância instalada desde que o planeta existe. Mas essas instituições que nos ensinam a ler, a escrever, a raciocinar do ponto de vista da razão que calcula, que estrutura o pensamento, ela nos ensina a existir. Mas só a religião ensina o espírito a viver, a se tornar imortal. Então, adianta muito pouco para a vida do espírito os conteúdos que nós recebemos em termos de cultura do mundo. Contribui, porque sem o desenvolvimento da razão e da inteligência nós não avançamos. Mas é a religião que vai nos ensinar a viver. E aí ele traz um texto intitulado Mimetismo e Definição. Começa assim: amor em ação, amor entendimento, amor brandura, amor em nome do Cristo, que se imolou por amor. E aí ele vai começar a comentar algo muito importante para a gente refletir. Ele diz assim: a astúcia, o espírito sempre acostumado a ser astuto, a levar vantagem em quase tudo, a viver de acordo com os padrões do mundo, a astúcia esconde sistematicamente no sim. Então, para esses espíritos, tudo é sim, tudo pode. Qual que é o discurso? Sim. Isso pode, aquilo também pode, tudo pode. E aí ele diz: a crueldade se encouraça no não. Então, o cruel, diante das coisas mais elevadas,
mais necessárias para o outro, ele diz não. Porque é a crueldade. E a preguiça se estrutura no talvez. Então, nós temos aqueles que dizem sempre sim, nos que são de contra, que dizem sempre não, e naqueles que não querem se envolver com nada, que fica só no relativismo, talvez. Não se compromete, não se posiciona, porque é melhor não se envolver. Então, estrutura o ócio, a preguiça na intimidade. O espírita, herdeiro atual do cristianismo, sem distorções, não pode ignorar a necessidade do equilíbrio, compreensão e ternura, mas atividade firme para com a névoa da ignorância que invada a atmosfera mental onde vivamos, induzindo os companheiros de viagem terrestre ao vale da indecisão. Olha a importância disso, né? Porque, como a Célia comentou, quando nós somos tomados, muitas vezes, com atitudes que não são pacificadoras, com pensamentos que são contrários à paz, quando nós nos tornamos espíritos rudes, ásperos, uns com os outros, dificultando os relacionamentos que deveriam sempre ser embasados na fraternidade, na caridade, é sempre importante nós perguntarmos o que está por trás daquilo, as intenções. Porque, às vezes, as intenções, quando nós falimos no estado de pacificação, a intenção, ela agrava, como diz o Evangelho, ou ameniza a ofensa. O que nós estamos armazenando em nós. Então, esse texto ele é bem longo e nós vamos falar ao longo da semana um pouco sobre ele. E para a gente interromper a reflexão de hoje, ele diz assim: somos involuntariamente a bússola uns dos outros. Os que marcham à frente ditam normas para aqueles que formalizam a retaguarda. Todos influenciamos positivamente com o magnetismo da atitude. Daí o impositivo de sermos por fora o que somos por dentro. Então, isso é uma questão muito importante, porque no ambiente que nós estamos, nós funcionamos como magnetos, posicionando, muitas vezes, a direção para onde nós estamos indo, e no momento que nós colocamos o dispositivo, a agulha, o posicionamento naquela direção que o magnetismo que nós temos contribui, arrastamos conosco multidões. Então, 1 minuto de cólera dentro do lar faz com que todo mundo migre para aquela direção, se não estiver numa situação de profundo estado de vigilância. Então, uma palavra mal articulada é um magneto que direciona pelo magnetismo tudo que está ao redor e posiciona todo mundo naquela direção.
Olha a importância de nós entendermos isso. Então, esse estado íntimo de vigilância, ele é muito importante. E se na hora que alguém está desarvorado, está perdido nos seus conflitos íntimos, nós tivermos condições de estabelecer uma atitude de silêncio, de pacificação, nós passamos a liderar o ambiente e tudo que está ao redor segue naquela direção que nós apontamos o nosso magnetismo. Então, vamos considerar sobre isso para que possamos ir compreendendo mais e mais o que essa lição quer dizer para nós. Fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, que nesse momento que nos encontramos em seu nome, que rogamos, Mestre, o seu amparo, o seu amor, queremos te rogar ao seu coração amoroso que nos auxilie para que sejamos aqueles espíritos pacificadores aonde quer que nos encontremos. Ampara-nos, fortalece-nos. Permita, Senhor, que nesta hora abençoada do nosso dia, possamos nos compromissar mais e mais com a paz que haveremos de construir dentro de nós, expressando o seu evangelho de amor em todos os nossos relacionamentos. Ampara-nos e fortalece-nos. Permita que nesse instante os bons espíritos que nos auxiliaram a reencarnar possam de nós se aproximar, trazendo vibrações amorosas aos nossos corações. Que todos os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa possam nesse momento ser abençoados pela presença generosa desses espíritos, que os fortaleçam, para que eles possam respirar numa atmosfera de luz e paz. E nós outros, Senhor, rogamos ao seu coração amoroso que nos fortaleça, para que estejamos todos juntos, realizando as nossas mínimas tarefas. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.